O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 75. Krishna insulta Bhima, dizendo que isso não é típico dele. Vaisampayana disse, ouvindo estas palavras de Bhima, que eram repletas de tal brandura e que eram tão inesperadas como se as colinas tivessem perdido seu peso e o fogo tivesse se tornado frio, o irmão mais novo de Rama, queixava da linhagem Sura e braços poderosos, que maneja o arco chamado Saranga, riu alto, e como se para estimular Bhima com suas palavras, como a brisa abanando um fogo, se dirigiu a ele que estava então dominado dessa maneira pelo impulso de bondade, dizendo: em outros tempos, ó Bhimazena, tu aprovavas somente a guerra, desejoso de oprimir os filhos pecaminosos de Dhritarashtra que se deleitam com a destruição de outros. Ó castigador de inimigos, tu não dormias, mas ficavas desperto a noite inteira, sentado com o rosto para baixo. Tu proferias frequentemente exclamações terríveis de cólera, indicativas da tempestade dentro do teu coração. Inflamado com o fogo da tua própria fúria, tu suspiravas, ó Bhima, com o coração inquieto, como uma chama de fogo misturada com fumaça. Afastando-te de companhia, tu te deitavas dando suspiros ansiosos, como um homem fraco oprimido por uma carga pesada. Aqueles que não sabem a causa te consideram como louco. Como um elefante quebrando em fragmentos árvores arrancadas colocadas sobre o solo grunhe com raiva enquanto as pisoteia, assim tu também, ó Bhima, prosseguias, dando suspiros profundos e sacudindo a terra sob o passo. Aqui nesta região tu não tens alegria em companhia, mas passas teu tempo em privacidade. Noite ou dia, nada te agrada tanto quanto a reclusão. Sentando à parte tu às vezes dás risadas altas de repente, e às vezes, colocando tua cabeça entre teus dois joelhos, tu continuas nessa postura por muito tempo com olhos fechados. Em outras ocasiões, ó Bhima, contraindo-os tuas sobrancelhas frequentemente e mordendo teus lábios, tu olhas ferozmente à tua frente. Tudo isso é indicativo de ira. Uma vez tu tinhas, no meio dos teus irmãos, agarrado a massa, proferido este juramento, como o sol é visto se erguendo no leste expondo seu brilho, e como ele realmente se põe no oeste viajando em volta de Meru, assim eu juro que eu sem dúvida matarei o insolente Duryodhana com esta minha massa, e este meu juramento nunca será falso. Como então esse teu mesmo coração, ó castigador de inimigos, agora segue os conselhos de paz? Pai, quando o medo entra em teu coração, ó Bhima, é certo que os corações de todos os que desejam guerra estão perturbados porque a guerra se torna realmente iminente. Dormindo ou acordado, tu vês, ó filho de Prita, presságios inauspiciosos. Talvez é por isso que tu desejas paz. Pai, como um eunuco, tu não mostras nenhum sinal da tua virilidade em ti. Tu estás dominado pelo pânico, e é por isso que o teu coração está perturbado. Teu coração treme, tua mente está dominada pelo desespero, tuas coxas tremem, e é por isso que tu desejas paz. Os corações dos mortais, ó Partha, são sem dúvida tão inconstantes quanto as vagens da semente salmale expostas à força do vento. Esta tua disposição de ânimo é tão estranha quanto a fala articulada em bovinos. De fato, os corações dos teus irmãos estão prestes a afundar em oceanos de desespero, como nadadores no mar sem uma balsa para resgatá-los. Que tu, ó Bhimazena, profiras palavras tão inesperadas de ti é tão estranho quanto o deslocamento de uma colina. Lembrando-te dos teus próprios feitos e da família também na qual tu és nascido, levanta, ó Bharata, não cedas à aflição, ó herói, e sê firme. Esse langor, ó repressor de inimigos, não é digno de ti, pois um kshatriya nunca desfruta daquilo que ele não adquiriu por meio de bravura. Capítulo 76. Bhima responde de forma zangada. Vaisampayana disse:
assim abordado por Vasudeva, o sempre colérico Bhima, incapaz de tolerar insultos, foi imediatamente incitado como um corcel de grande vigor, e respondeu sem perder um momento, dizendo: ó Achyuta, eu desejo agir de um modo específico, tu, no entanto, me compreendeste de um ponto de vista completamente diferente. Que eu tenho grande prazer na guerra, e que a minha bravura é irreprimível deve, ó Krishna, ser bem conhecido por ti por nós termos vivido juntos por um longo tempo. Ou pode ser que tu não me conheças, como alguém nadando em um lago ignorante de sua profundidade. É por isso que tu me admoestas com essas palavras inapropriadas. Quem mais, ó Madhava, sabendo que eu sou Bhimazena, poderia se dirigir a mim com tais palavras inapropriadas como tu fizeste? Portanto, eu te falarei, ó encantador dos Vrishnis, acerca da minha própria destreza e poder incomparáveis. Embora falar da própria destreza seja sempre uma ação ignóbil, contudo, perfurado como eu estou pelas tuas críticas descorteses, eu falarei da minha própria força. Vê, ó Krishna, estes, o firmamento e a terra, os quais são imóveis, imensos, e infinitos, e que são o refúgio e nos quais nascem essas criaturas inumeráveis. Se por raiva eles colidissem de repente como duas colinas, somente eu, com meus braços, poderia mantê-los separados com todos os seus objetos móveis e imóveis. Vê as juntas destes meus braços semelhantes a massas. Eu não encontro a pessoa que possa se soltar tendo uma vez entrado dentro do seu alcance. O Imavati, o oceano, o próprio poderoso manejador do raio, isto é, o matador de vala, nem esses três poderiam, com todo o seu poder, soltar a pessoa atacada por mim. Eu facilmente calcarei sobre o chão sob os meus pés todos os kshatriyas que virão lutar contra os Pandavas. Não é sabido por ti, ó Achyuta, com qual bravura eu derrotei os reis da terra e os trouxe sob submissão? Se, de fato, tu realmente não conheces minha bravura que é como a energia feroz do sol do meio-dia, então tu irás conhecê-la, ó Janardana, na escaramuça violenta da batalha. Tu me feriste com tuas palavras cruéis, me atormentando com a dor da abertura de um tumor fétido. Mas saibas que eu sou mais poderoso do que o que eu disse de mim mesmo pela minha própria vontade. Naquele dia, quando a devastação violenta e destrutiva da batalha começar, tu então me verás lançando por terra elefantes e combatentes, guerreiros em carros, em corcéis e aqueles em elefantes, e matando com raiva os principais dos guerreiros kshatriya. Tu, assim como outros, me verás fazer tudo isso, e oprimir os principais dos combatentes. A medula dos meus ossos ainda não enfraqueceu, nem o meu coração treme. Se o mundo inteiro avançar contra mim em fúria, eu ainda assim não sentirei a influência do medo. É só por compaixão, ó matador de Madhu, que eu sou a favor de mostrar boa vontade com o inimigo. Eu estou suportando demasiado calmamente todas as nossas injúrias para que a linhagem de Bharata não seja extirpada. Capítulo 77. Krishna responde sobre ações, destino e esforço. O santo disse: foi só por afeição que eu te disse tudo isso, desejando conhecer a tua disposição, e não pelo desejo de te repreender, nem por orgulho de erudição, nem por raiva, nem pelo desejo de fazer um discurso. Eu conheço a tua magnanimidade de alma, e também tua força, e teus feitos. Não foi por essa razão que eu te repreendi. Ó filho de Pandu, 1000 vezes maior será o benefício conferido por ti à causa dos Pandavas do que aquele o qual tu achas que és capaz de conferir a ela. Tu, ó Bhima, com teus parentes e amigos, és exatamente o que deve ser alguém que tomou seu nascimento em uma família como a tua, que é respeitada por todos os reis da terra. O fato, no entanto, é que nunca podem chegar à verdade aqueles que, sob a influência da dúvida, passam a perguntar sobre as consequências futuras de virtude e vício, ou sobre a força e fraqueza de homens. Por isso é visto que o que é a causa do êxito do objetivo de uma pessoa se torna também a causa de sua ruína. Atos humanos, portanto, são duvidosos em suas consequências. Homens eruditos, capazes de julgar os males das ações, decretam um rumo de ação específico como digno de ser seguido.
Isso produz, no entanto, consequências, o completo oposto do que estava previsto, muito semelhante à direção do vento. De fato, até aquelas ações de homens que são os resultados de deliberação e política bem direcionada, e que são compatíveis com considerações de retidão, são frustradas pelas dispensações da providência. Então, além disso, dispensações providenciais, tais como calor e frio e chuva e fome e sede, que não são as consequências de ações humanas, podem ser frustradas por esforço humano. Então, também, além daquelas ações as quais uma pessoa está preordenada a praticar, como resultado das ações de vidas passadas, uma pessoa pode sempre se livrar de todas as outras ações começadas por sua vontade, como é testificado pelas Smritis e os Rutis. Portanto, ó filho de Pandu, uma pessoa não pode continuar no mundo sem agir. Ela deve, por essa razão, se dedicar ao trabalho, sabendo que o seu propósito será alcançado por uma combinação de destino e esforço. Aquele que se engaja em ações sob essa convicção nunca é atormentado pelo fracasso, nem encantado pelo sucesso. Esse, ó Bhimazena, foi o significado pretendido das minhas palavras. Não foi planejado por mim que a vitória seria certa em um confronto com o inimigo. Uma pessoa, quando sua mente está perturbada, não deve perder sua alegria e não deve se entregar nem ao langor nem à depressão. É por isso que eu falei para ti da maneira que eu fiz. Quando vier o dia seguinte, ó Pandava, eu irei à presença de Dhritarashtra. Eu me esforçarei para fazer as pazes sem sacrificar seus interesses. Se os Kauravas fizerem as pazes, então fama ilimitada será minha. Seus propósitos estarão alcançados, e eles também colherão grande benefício. Se, no entanto, os Kauravas, sem escutarem as minhas palavras, decidirem manter sua opinião, então sem dúvida haverá uma guerra formidável. Nessa guerra a responsabilidade se apoia sobre ti, ó Bhimazena. Essa responsabilidade deve também ser levada por Arjuna, enquanto outros guerreiros devem ser todos liderados por vocês dois. No caso de a guerra acontecer, eu sem dúvida serei o motorista do carro de Vibatsu, pois esse, de fato, é o desejo de Dhananjaya, e não que eu mesmo não esteja desejoso de lutar. É por isso que, te ouvindo proferir tua intenção, eu reacendi aquela tua energia, ó Vrikudara. Capítulo 78. Arjuna pede pela paz. Arjuna disse: ó Janardana, Yudhishthira já disse o que deve ser dito. Mas, ó castigador de inimigos, ouvindo o que tu disseste, me parece que tu, ó Senhor, não pensas que a paz é facilmente obtenível ou por causa da cobiça de Dhritarashtra ou da nossa fraqueza atual. Tu pensas também que destreza humana só é inútil, e também que sem empregar destreza os propósitos de alguém não podem ser realizados. O que tu disseste pode ser verdade, mas ao mesmo tempo isso pode não ser sempre verdade. Nada, no entanto, deve ser considerado como impraticável. Isso é verdade, a paz te parece ser impossível por nossa condição aflitiva, contudo eles ainda estão agindo contra nós sem colher os frutos de suas ações. A paz, portanto, se devidamente proposta, ó Senhor, pode ser firmada. Ó Krishna, esforça-te, portanto, para fazer as pazes com o inimigo. Tu, ó herói, és o principal de todos os amigos dos Pandavas e dos Kurus, assim como Prajapati é dos deuses e dos Asuras. Realiza, portanto, aquilo que for para o bem dos Kurus e dos Pandavas. A realização do nosso bem não é, eu creio, difícil para ti. Se tu te esforçares, ó Janardana, de tal maneira é esta ação que ela estará logo efetuada. Logo que tu fores para lá, isso estará realizado. Se, ó herói, tu tensionares tratar Duryodhana de mente má, de alguma outra maneira, aquele teu propósito será realizado exatamente como tu desejas. Se é paz ou guerra com o inimigo que tu desejas, qualquer desejo, ó Krishna, que tu possas nutrir, certamente será respeitado por nós.
Duryodhana de mente má com seus filhos e parentes não merece a destruição quando, incapaz de suportar a visão da prosperidade de Yudhishthira e não encontrando um meio impecável, aquele canalha, ó matador de Madhu, nos despojou de nosso reino pelo pecaminoso expediente dos dados fraudulentos. Que arqueiro Aki, nascido na classe kshatriya e convidado para o combate, se desviar da luta mesmo que ele esteja certo de morrer? Vendo-nos derrotados por meios pecaminosos e banidos para as florestas, exatamente então, ó alto da tribo Vrishni, eu pensei que Suryodhana merecia a morte pelas minhas mãos. O que tu, no entanto, ó Krishna, desejas fazer por teus amigos não é incomum, embora pareça inexplicável como o objetivo em vista pode ser efetuado por suavidade ou seu contrário. Ou, se tu consideras preferível a destruição imediata deles, que isso seja efetuado logo sem mais deliberação. Certamente, tu sabes como Draupadi foi insultada no meio da assembleia por Duryodhana de alma pecaminosa e como também nós suportamos isso com paciência. Que Duryodhana, ó Madhava, se comportará com justiça em direção aos Pandavas é o que eu não posso crer. Conselhos sábios estarão perdidos nele como semente semeada em uma terra estéril. Portanto, faze sem demora o que tu, ó alto da linhagem Vrishni, pensa ser apropriado e benéfico para os Pandavas, ou o que, de fato, deve ser feito em seguida. Capítulo 79. Krishna diz para não esperar a paz. O santo disse: será, ó alto de armas poderosas, o que tu, ó Pandava, disseste. Eu me esforçarei para causar aquilo que será benéfico para os Pandavas e os Kurus. Entre os dois tipos de ações, guerra e paz, a última, ó Vibatsu, está talvez dentro do meu poder. Vê, o solo é umedecido e privado de ervas daninhas por esforço humano. Sem chuva, no entanto, ó filho de Kunti, ele nunca produz colheitas. De fato, na ausência de chuva, alguns falam de irrigação artificial como os meios de sucesso devido ao esforço humano, mas mesmo então pode ser visto que a água artificialmente introduzida é secada por seca providencial. Vendo tudo isso, os homens sábios de antigamente disseram que os assuntos humanos são colocados em andamento pela cooperação de expedientes providenciais e humanos. Eu farei tudo o que puder ser feito pelo esforço humano da melhor maneira. Mas eu não serei, de nenhuma maneira, capaz de controlar o que é providencial. Duryodhana de mente má, age desprezando ambos, a virtude e o mundo. Nem ele sente algum remorso por agir dessa maneira. Além do mais, suas tendências pecaminosas são alimentadas por seus conselheiros Sakuni e Karna e seu irmão Dussasana. Suryodhana nunca fará as pazes por desistir do reino, sem, ó Partha, sofrer em nossas mãos uma destruição indiscriminada com seus parentes. O rei Yudhishthira o justo não deseja desistir do reino submissamente. Duryodhana de mente má também, por nossa solicitação, não entregará o reino. Eu, portanto, acho que não é apropriado entregar a mensagem de Yudhishthira para ele. O pecaminoso Duryodhana da família de Kuru não realizará, ó Bharata, os objetivos citados por Yudhishthira. Se ele recusar complacência, ele merecerá a morte nas mãos de todos. De fato, ele merece a morte nas minhas mãos, como também, ó Bharata, de todos, já que em sua infância ele sempre perseguia vocês todos, e já que aquele patife perverso e pecaminoso roubou de você seu reino e não pode aguentar a visão da prosperidade de Yudhishthira. Muitas vezes, ó Partha, ele se esforçou para me afastar de ti, mas eu nunca considerei aquelas más tentativas dele. Tu sabes, ó alto de armas poderosas, quais são as intenções nutridas por Duryodhana, e tu sabes também que eu procuro o bem-estar do rei Yudhishthira o justo. Conhecendo, portanto, o coração de Duryodhana e quais são os meus maiores desejos, porque então tu, ó Arjuna, nutres tais apreensões em relação a mim como alguém não familiarizado com tudo. Aquele ato importante também que foi ordenado no céu é conhecido por ti. Como então, ó Partha, a paz pode ser firmada com o inimigo? O que, no entanto, ó Pandavas, puder ser feito ou por palavras ou ação, será tudo feito por mim.
Não esperes, no entanto, ó Parta, que a paz seja possível com o inimigo. Cerca de um ano atrás, na ocasião de atacar o gado de Virata, Bhishma, no seu caminho de volta, não solicitou Duryodhana acerca dessa mesma paz tão benéfica para todos. Acredita em mim, eles foram derrotados naquele tempo quando sua derrota foi resolvida por ti. De fato, Suryodhana não concorda em ceder a menor parte do reino nem pelo mais curto período de tempo. Com relação a mim, eu sou sempre obediente às ordens de Yudhishthira, e, portanto, as ações pecaminosas daquele canalha perverso devem ser novamente ponderadas em minha mente. Capítulo 80. Nakula fala. Nakula disse: muito foi dito, ó Madhava, pelo rei Yudhishthira o justo, que é familiarizado com a moralidade e dotado de generosidade, e tu ouviste o que foi dito por Falguni também. Em relação à minha própria opinião, ó herói, tu repetidamente a expressaste. Ouvindo primeiro quais são os desejos do inimigo e desconsiderando a todos, faze o que tu considerares apropriado para a ocasião. Ó Keshava, diversas são as conclusões chegadas a respeito de diversas questões. Êxito, no entanto, ó castigador de inimigos, é obtido quando um homem faz aquilo que deve ser feito em vista da ocasião. Quando uma coisa é decidida de uma maneira em uma ocasião, isso se torna inadequado quando a ocasião se torna diferente. As pessoas, portanto, neste mundo, ó o principal dos homens, não podem manter a mesma opinião em todas as ocasiões. Enquanto nós estávamos vivendo nas florestas, os nossos corações estavam inclinados para um rumo de ação específico. Enquanto nós estávamos passando o período escondidos, nossos desejos eram de um tipo, e agora, no tempo presente, ó Krishna, quando se esconder não é mais necessário, os nossos desejos se tornarão diferentes. Ó tu da tribo Vrishni, enquanto nós vagávamos nas florestas, a atração pelo reino não era tão grande como agora. O período do nosso exílio tendo acabado, saibas, ó herói, que nós tendo retornado, um exército totalizando 7 Akshawinis completas, por tua graça, ó Janardana, foi reunido. Contemplando esses tigres entre homens, de força e coragem inconcebíveis, permanecendo equipados para a batalha armados com armas, qual homem não seria tomado pelo medo? Portanto, indo para o meio dos Kurus, fala primeiro palavras repletas de brandura e então aquelas repletas de ameaças, para que o pecaminoso Suryodhana possa ser agitado pelo medo. Que homem mortal, de carne e sangue, enfrentaria em batalha Yudhishthira e Bhimazena, os invencíveis Vibhatsu e Sahadeva, eu mesmo, tu mesmo e Rama, ó Keshava, e Satyaki de energia poderosa, Virata com seus filhos, Drupada com seus aliados, e Drishtadyumna, ó Madhava, e os soberanos de casa e de grande destreza e Drishtaketu o senhor dos Shedis? Logo que tu fores para lá então tu realizarás, sem dúvida, ó tu de braços fortes, o objetivo desejado do rei Yudhishthira o justo. Vidura, e Bhishma e Drona e Valika, esses talentos, ó o impecável, te compreenderão quando tu proferires palavras de sabedoria. Eles pedirão àqueles soberanos de homens, Dhritarashtra e Suryodhana de disposição pecaminosa, com seus conselheiros, para agirem de acordo com o conselho. Quando tu, ó Janardana, és o orador e Vidura o ouvinte, que assunto há que não possa ser tornado agradável e claro.